E também lembrando que se você tiver uma pessoa especial de Sagitário e horário sembrado, então pode ser sim uma leitura espelho. Vou começar com uma mensagem para vocês como se fosse um aconselhamento, depois eu previsão então o outro tarô. Apenas lembrando que essa é uma previsão rápida, tá? Não uma previsão assim pra semana toda, uma previsão mais rápida, então não tem como eu ficar criando histórias ou ver algo milagroso, tá? É uma leitura bem rápida, bem realista. Vamos dar aconselhamento para sagitarianos. O Papa em posição normal, vamos lá. Justiça. Esse é o recado do Papa para os sagitarianos. Justiça, vamos lá. Você tem uma grande proteção espiritual que o faz merecedor das suas realizações e atitudes pessoais. A conquista é sua. Desfrute da proteção e inicie novos projetos. Sagitariano, se você estava em dúvida entre começar alguma coisa nova ou ficar onde está, aqui o conselho é muito claro. É claro que observe a sua situação, faça uma análise, né? Mas pela carta aqui do Papa, isso é dando pra você não ficar parado. Se você tem alguma ideia criativa, algum projeto, tem alguma coisa que você queira compartilhar, faça isso. Porque o Papa me fala que os teus caminhos são abençoados, os teus caminhos estão sendo governados como se fosse por uma energia superior. E também que me fala, lembrando que o Papa aqui está na energia da justiça, ou seja, aqui está me falando que qualquer pessoa que tentou contra você ou que vier a tentar algo contra você, pelas suas costas, mentiras, enganos, traições, essas pessoas terão uma queda muito grande, elas serão desmascaradas, ou mesmo que elas fizeram com você, elas irão passar. Tá? Então, o que é muito importante, você estar ciente do seu poder espiritual, da sua consciência espiritual e usar ela. Porque se alguns tivessem essa ciência, né, tem essa visão, porém às vezes tem medo de usar. Tem uma intuição bacana, né, um desejo muito bom, mas na hora de ativar isso, vocês ficam aí dando um passo para trás. Enquanto que o papo está dizendo para você seguir para frente. Vamos lá então? Previsão para Sagitário, próximas 72 horas ou os próximos 3 dias. Acontecimentos e energias. Primeira carta que nós temos aqui é o 7 de ouros. O ermitão. 7 de copas. Olha só o Papa, temos 2 vezes a carta do Papa. Nesse tarô, né, o Papa Hierofante aqui também. Então temos 2 vezes ver uma mensagem aí. E por fim nós temos a torre. A carta base que nós temos que dar leitura é o Rei de Copas. Essa torre aqui eu vejo como uma torre positiva, tá, sagitarianos? É uma torre que ela vem transformando a sua vida. Principalmente colocando um tipo de choque de realidade, onde você se depara com novas situações, e essas novas situações levam você a uma maior compreensão das suas próprias emoções e necessidades. 7 de ouros, o ermitão e o 7 de copas. Aqui nós temos 2 vezes o número 7, e no meio a carta do ermitão. Aqui eu acho que alguns de vocês poderão estar entre 2 situações, tá? A primeira situação pode ser um trabalho, ou um projeto, uma carreira, que traz um crescimento econômico. Já a outra ponta, o outro trabalho, outra carreira, o outro projeto, ou até algum outro estudo, é como se trouxesse mais uma realização emocional ou ligada a seus sonhos. Então é como se fosse assim, os pés na terra e a cabeça nas nuvens. É exatamente aqui 2 cartas opostas. Uma que está aterrada e a outra que está nas nuvens. Aqui, alguns sagitarianos poderão ter que escolher entre 2 projetos de vida, 2 trabalhos, 2 estudos, 2 carreiras, por exemplo. Onde uma pode ser que traga mais retorno financeiro, enquanto que a outra traga mais satisfação emocional.
Alguns vão ter que avaliar as suas próprias necessidades, porque enquanto que alguns vão querer mais retorno financeiro, outros vão querer alguma coisa que traga mais uma estabilidade e conforto emocional. Tá? Vai muito de cada um. Mas aqui eu vejo para vocês não tomarem decisões precipitadas nesse sentido, porque o ermitão pede calma, paciência e uma profunda análise. E muito importante, não se deixar influenciar por terceiros, tá? Porque o ermitão, ele segue o seu próprio coração, a sua própria intuição. Tanto é que o ermitão, ele é a própria luz. Não é ninguém que está iluminando ele, é ele quem está se iluminando. Ou seja, se você ir pelo que o outro acha que você deveria fazer, a tendência é que você acabe se arrependendo. Então, siga sua intuição, siga o seu coração, siga tudo que você já passou na vida. Veja os resultados das suas escolhas passadas e veja se você não vai estar repetindo o mesmo padrão. Se for algo positivo que deu certo no passado, ótimo. Se for alguma coisa que deu errada, então faça uma análise. Mas o mais importante é ter calma e paciência. Aqui eu também sinto que alguns de vocês poderão estar também muito focados em trabalhos, projetos, e também focados aí de um outro lado a viver uma nova ilusão, a se abrir emocionalmente falando, a permitir que outras pessoas conheçam você, ou você, né, conhecendo outras pessoas. É como se tivesse uma divisão aqui entre o que é material e o que é emocional. Aqui eu tô sentindo que pode ser muitas coisas, tá? Porque a Maria original, às vezes, vai de centenas a milhares de pessoas que assistem os vídeos. Então, pode ser muitas coisas aqui. Mas o que eu sinto mais sorte é que alguns de vocês podem estar muito focados em uma questão que envolve a matéria, o dinheiro, o trabalho, por exemplo. Poderão ter pessoas que vão estar exigindo de você emocionalmente. Só que é como se alguns de vocês estivessem mais voltados para algo material e não tanto para algo emocional. Porque muitos de vocês estão em processo de amadurecimento e crescimento. E parte desse amadurecimento e crescimento é o que vai levar você a uma profunda transformação também a nível emocional. Então, para alguns, algo que começa como um direcionamento mais para o dinheiro, carreira, trabalho, depois se torna como se fosse um aprendizado e traz um conhecimento, uma paz emocional. Porque às vezes pode ser que não era a hora correta de você estar investindo numa conexão, sem primeiramente ter a sua vida estável. Isso para aqueles que estão passando por uma bagunça emocional, tá? Para aqueles que estão talvez saindo de uma relação, ou são muito ocupados com as finanças, ou estão fazendo mil coisas. Veja, né, aí no seu tempo, se é um momento certo de você estar se dedicando a uma relação, ou se é mais adequado você dedicar o seu tempo a um estudo ou uma carreira. Aqui eu vejo alguns sagitarianos podem ter passado ou podem estar pensando até um tipo de separação aqui. Até para aqueles que já estão numa relação há mais tempo, pode ser um casamento, um namoro, por exemplo, podem estar pensando numa separação ou houve aqui uma separação. Tem uma energia de separação aqui. Possivelmente por incompatibilidade depois de um tempo, eu diria que aqui tem dois extremos, como eu falei, pode ser que um lado dessa relação estava mais voltado para coisas físicas, tangíveis, realistas, enquanto que o outro lado estava mais vivendo no mundo da fantasia, o mundo de ilusões, o mundo mais da sensibilidade, o mundo assim que não era tão prático. E aí essas duas energias acabaram colidindo. Enquanto que um estava mais mente racional, o outro estava mais mente emocional. Então, como se acabasse tendo uma incompatibilidade aqui. E para alguns pode ter levado a um término, ou um afastamento, ou pelo menos um pensamento se deve ou não manter uma relação, uma conexão. No geral, muitos sagitarianos, eu sinto que estão em busca de paz mental. Querem relaxar, estão em busca de paz, estão em busca de sabedoria, estão em busca até de um tempo para vocês.
Mas que também me fala, independente se houve um término ou um afastamento, aqui eu vejo que logo depois dessa torre tem esse rei de copas, então tem uma energia aqui. E aqui eu sinto que sendo você a parte mais sensível dessa conexão de pessoa especial, sendo você a parte mais emocional, a parte mais sonhadora, mais leve, sendo você essa parte mais sentimental, mais, sabe, que quer cuidar, que quer dar amor, sendo você essa parte mais sensível. E ou um término ou um afastamento aqui por conta de uma incompatibilidade, eu vejo que a outra pessoa que estava num momento muito crítico, muito sério, muito ter as coisas materiais e estava se dando muito pouco numa conexão. Aqui eu vejo que depois de um término ou um afastamento, há uma reconexão entre você e essa pessoa. Ser essa pessoa especial, o seu marido, namorado, noivo ou alguém que você está conhecendo. Para mim, depois dessa torre, eu já vem trazendo aqui sabedoria, porque essa torre está sendo causada pela energia do Papa. Ou seja, uma energia de sabedoria. Uma energia de valores. Onde o que um valoriza, talvez o outro não ache tão importante. Então, o que levou esse choque, esse término, foi justamente esse atrito de valores. Que se chocaram, né? O seu valor com o valor da outra pessoa, um choque aqui. Algo veio abaixo. Só que depois, o que vem nascendo é o Rei de Copas, ou seja, é como se houvesse aqui o renascimento de valores emocionais de uma conexão. E isso quer dizer que ainda pode ser, sim, que tenha uma reconexão ou uma reconciliação, ou aquela pessoa que era mais prática, mais crítica, comece a ver você com olhos mais emocionais, ou seja, comece a compreender o seu lado. Porque possivelmente, se essa pessoa passou por muitas situações e não estava tão sentimental e não estava procurando compreender você, pode ser que a vida colocou essa pessoa no mesmo lugar em que você estava, onde o universo pediu para que essa pessoa tivesse mais compaixão, mais sensibilidade. E essa pessoa então começa a compreender. Compreende as tuas emoções porque vai estar passando pelo mesmo. E para alguns, essa pessoa vai querer uma reconexão, vai querer conversar, vai querer se reunir com você. Para alguns, até pode ser uma relação à distância, alguém que vem de longe aí, para rever essa conexão, que talvez é uma relação que até pode ser que você chegar em um consenso, tá? Em outro caso aqui, chegar em um consenso que uma relação à distância não era viável. Uma relação séria à distância não era viável. E possivelmente que essa pessoa estava muito envolvida, ou você também poderia ser muito envolvida com assuntos aí de dinheiro. Mas depois de uma reorganização, novas possibilidades aparecem entre você e essa pessoa. Já para outros que não querem mais saber de terminar uma relação, não querem mais saber dessa pessoa, esse término, esse afastamento vem trazendo uma nova energia. Para aqueles que lidaram numa relação passada, tá? Com uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito materialista, uma pessoa assim que poderia agir por interesses. Se vocês lidaram com uma pessoa nessa energia, agora como se o universo trouxesse uma pessoa mais sensível, totalmente oposta daquela pessoa que você conviveu ou teve uma relação. E para mim você vai conhecer essa pessoa de maneira totalmente inesperada, porque a torre fala do inesperado. Às vezes ao atravessar a rua, às vezes pode ser que você conheça essa pessoa em meio a uma situação um pouco caótica, movimentada e inesperada, tá? Os signos que eu vejo que para os sagitarianos, muito forte energia de peixes, câncer, touro, virgem, Áries,
e Capricórnio. São os signos que eu vejo com mais intensidade. Lembrando que se você gostou desse seu gostei, se inscreva no canal e também no meu Instagram. Um abraço a todos e até a próxima.